Sawadee-krap, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um trecho do PodThai, um podcast focado em Tailândia. Se você quer ver o episódio completo, clica no card aqui em cima ou no link da descrição. Vem tailandiar com a gente! A gente pode pensar também nos transportes, né? Você falou sobre mudar a sua passagem de trem. Como foi a sua experiência dentro dos transportes, né? Eu vou falar um pouco do que eu sinto. Quando eu estava planejando a viagem para a Tailândia lá em 2016, eu li muitos relatos de pessoas assim, não mulheres, de pessoas viajantes em si, falando que era para você tomar cuidado com transportes noturnos, que as pessoas pegavam roubavam as suas coisas durante a viagem, era para tomar muito cuidado com ônibus, principalmente com trem. Então, no começo da nossa viagem, lá em 2016, meu Deus do céu, eu não dormia, eu ficava assim, o Bruno dormia, morria do meu lado e eu ficava, meu Deus, o meu bolso, meu computador, sabe? Eu ficava morrendo de medo. E aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber que, obviamente, você tem que ter cuidado, você tem que fechar as suas coisas, tem que segurar, ter o money belt, que nem você falou, né? Mas na Tailândia é um pouco mais tranquilo do que em outros países do Sudeste Asiático e até da Europa em si. O que você acha sobre transporte, né? Quais são as experiências que você teve de transporte viajando sozinha na Tailândia? O que você achou? Eu achei muito tranquilo. A Tailândia tem uma estrutura de rota turística, assim, para os transportes muito bem desenvolvida. Então, você consegue chegar nos lugares de trem, de ônibus, de avião, de barco. Tem, assim, todas as formas de transporte existem na Tailândia. É uma forma que talvez a gente não esteja acostumado da forma como eles organizam. Vou dar um exemplo. Eu comprei uma passagem de ônibus, eu queria ir de Bangkok para uma ilha que chamava Koh Tao. Aí eu fui naquele site que eu falei para vocês, que é esse aqui, o One to Go Asia, e aí eles vendem lá um pacote de ônibus noturno mais uma balsa, um ferry. E aí é a empresa que faz toda essa combinação. Aí o que acontece? Você chega lá um tempinho antes na empresa de ônibus que você comprou o ticket ou onde eles te mandaram ir, e eles separam as pessoas por adesivos de destino final. Isso é uma coisa que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Você não tem uma... Assim, como eu comprei online, eu tinha a passagem e tal, mas como os tailandeses se organizam, é muito peculiar e funciona. Você pode se sentir assim, meu Deus, o que vai acontecer? Mas você tem que confiar que eles sabem o que eles estão fazendo. Porque às vezes a gente não consegue se comunicar, né? Mas enfim, eles colocaram uma etiqueta em mim de uma corzinha, apontaram o ônibus que eu tinha que entrar, entrei no ônibus, fiquei no ônibus lá. Eu me senti sempre super segura. Eu acho que eu já tenho também experiências de viajar sozinha a longas distâncias ou viagens noturnas. O que eu faço? Eu sempre tenho a doleira por dentro da roupa. Então, passaporte, dinheiro, tá tudo por dentro. Então, eu consigo sentir se alguém tentasse pegar alguma coisa. E a minha mochila com o computador e tal, eu fico levemente com ela, sabe, a alça da mochila segurada ou algo assim, que de novo tá, de certa forma, presa a mim para eu conseguir dormir também. Então eu não tenho muito problema com isso, eu achei também super seguro. E, enfim, aí esse transporte deles é super estruturado, parece confuso, mas não, ele funciona. Aí eles te colocam do ônibus na balsa, tudo com os adesivozinhos de outras formas, enfim. Então, não tem que se preocupar. Pode no começo parecer confuso, você ficar, será que eu tô indo pro lugar certo? Será que vai dar tudo certo? Mas vai dar. Pode confiar. O transporte deles é muito bem estruturado para turista, assim. E sempre vão ter, viajando sozinha, outras pessoas ao redor que você pode perguntar, porque normalmente vão ter outros turistas também. Então eu já peguei trem noturno, ônibus noturno, avião, balsa, minivan, todas as formas foram extremamente tranquilas, assim. E nesse site você consegue ver todas as rotas direitinho. E a sua própria hospedagem, às vezes, consegue reservar para você o transporte sem custo extra. Ou com um leve custo extra, mas assim, super tranquilo. Podem ir sem preocupação que vai dar certo. E você tem alguma situação que você poderia ter evitado, por exemplo, assim, de estar viajando sozinha, aconteceu alguma coisa, pode não ser na Tailândia em si, que você poderia ter evitado? Eu acho que, assim, eu sou uma pessoa esquecida.
Às vezes eu esqueço coisas para trás. Ainda bem que eu nunca esqueci nada importante, tipo meu passaporte. Mas coisas que a gente sempre pode evitar e eu poderia ter evitado é fazer as malas com calma quando a gente vai trocar de destino, fazer as coisas sem tanta pressa, assim, e sempre deixar uma margem para o inesperado. De assim, meu voo sai daqui 3 horas, mas eu chego lá com só um pouquinho de tempo, tá tudo bem. A gente tá em outro lugar, em outro país, a gente, assim, o que pode dar errado, às vezes vai dar errado. Então, sempre ter uma margem pro inesperado é muito bom, assim. Teve vezes que eu confiei demais no meu potencial e quase me dei mal de, às vezes, perder um ônibus, de, assim, ter uma greve no transporte público da cidade. Eu não consegui chegar no meu ônibus, aí tive que comprar outro ônibus. E eu não saí com tanta antecedência. Então, coisas desse tipo são coisas que a gente, se puder evitar, é melhor, porque as coisas fogem do nosso controle, né? Com certeza. E é muito louco porque você está viajando sozinha, você é independente. Então você faz as suas decisões. Não é que alguém vai te acordar e vai falar: olha, você tá atrasada para o seu voo, acorda, acorda, pelo amor de Deus. Ninguém sabe do seu voo, provavelmente. Às vezes mesmo, quando eu tinha voo de madrugada, às vezes meus pais me ligavam, assim, você já acordou? Eu já acordei, obrigada. É ótimo, já tô pronta, já tá tudo certinho, que bom. Mas é porque assim, né? É muito diferente de viajar sozinha, porque às vezes, por exemplo, o que não deveria acontecer acontece, né? Tipo, eu tô pronta e o Bruno ainda está fazendo alguma coisa e eu estou dependendo dele pra gente sair, sabe? Só que a gente tem coisas muito complementares, né? Enquanto o Bruno tá acabando de arrumar mala, eu tô pedindo táxi, sabe? Tipo, coisas assim Uhum. que quando você está viajando sozinha, você tem que fazer tudo isso sozinha. Então, com certeza, ter um pouco de antecedência, pode ter trânsito, pode ter alguma coisa acontecendo, com certeza. E é sempre bom você esperar, né? Espera no aeroporto em vez de esperar na sua cama antes, né? Espera no aeroporto ali, Sim. vai respondendo, vai fazendo algumas coisas do que você perder um voo ou perder alguma coisa por causa disso. A gente falou então sobre os transportes entre cidades, né? Que você acha seguro os transportes entre cidades pela Tailândia, que você pegou todos eles. O que você achou dos transportes locais, do ônibus, do táxi? O que você achou de tudo isso na Tailândia em si? Foi uma experiência, porque em Bangkok, que é a capital, tem muitos tipos de transporte também, mas foi legal que funcionava bem no Google Maps, assim. Aí eu quis pegar. Eu acho que é sempre uma experiência interessante viajando sozinha, você buscar viver a rotina de quem mora na cidade também, de certa forma. Até porque às vezes pegar um Uber vai ser muito mais caro, porque eu tô sozinha, não tenho com quem dividir, e o transporte público vai ser a melhor opção. Me senti super segura também, foi muito tranquilo. Se a gente se perde, o que acontece? A gente se perde, a gente pergunta, a gente olha no mapa. Por isso que é bom ter internet. Teve alguém que perguntou aqui sobre se chip internacional funciona. Eu imagino que sim, mas eu acho muito tranquilo você comprar um chip local de internet na Tailândia. Vai ser muito mais barato e a qualidade da internet lá é super boa, muito rápida e às vezes com plano ilimitado. Então é muito, muito bom. E isso foi essencial para eu poder me virar dentro das cidades também e me aventurar em todos os tipos de transporte, porque eu tinha internet, eu sabia para onde eu ia, então isso é super importante. Isso é muito legal de saber, porque assim, nós temos muitas mulheres que viajam sozinhas e principalmente o primeiro transporte, aquele transporte de chegada, quando você está chegando num novo país, elas falam: olha, esse com certeza absoluta eu vou reservar com vocês. Eu tô há 24 horas fora de casa, no mínimo, né? Se você tá vindo do Brasil, 34 horas de viagem, uma conexão, eu tô cansada, acabada, tô chegando num país novo. Eu só quero procurar a plaquinha com meu nome, entrar no carro, ser uma pessoa confiável, o valor já tá pago, ou eu já sei qual é o valor, eu não preciso conversar com ninguém. E isso acontece muito com a gente, principalmente as mulheres viajando sozinha, elas reservam o translado, principalmente o primeiro, aí fala: olha, eu posso reservar os outros, só que eu gostaria de reservar esse primeiro, porque é minha chegada. Depois, ao longo da viagem, se eu precisar, eu posso reservar com pouca antecedência? A gente fala: beleza, não tem problema nenhum. Se a gente tiver disponibilidade, a gente vai te ajudar.
Mas exatamente esse transfer de entrada no país, né? É sempre legal você estar um pouco mais com uma estrutura um pouco melhor. Então, uma situação de mulher viajando sozinha que é muito legal, que a gente sempre comenta por aqui, principalmente quando você chega de madrugada, né, num país novo, quando você está se deslocando num país novo de madrugada ou de uma cidade para outra, é sempre legal você ter a sua hospedagem já reservada, como você vai chegar para a hospedagem, entender, né, melhor como funciona tudo isso, porque à noite é sempre um pouco mais difícil, né, sempre mais complicado. Evitar andar sozinha andar sozinha à noite, né, em lugares, dependendo de onde você for, andar na rua, andar em lugares mais movimentados, porque você vai estar andando ali com mais pessoas e é um pouco menos perigoso de você estar andando numa rua sozinha. Então, situações dessa maneira que é legal durante a sua viagem, né? E uma coisa legal que a gente faz, principalmente com as mulheres que viajam sozinhas, que chegam de madrugada, a gente não consegue prometer, porque obviamente são poucas as mulheres motoristas. Mas algumas vezes, a gente já, por exemplo, uma mulher chegou sozinha de madrugada e a gente colocou uma motorista mulher tailandesa para encontrar a pessoa lá. Então, além de ter uma pessoa já te esperando depois de tanto tempo de viagem, a gente também colocou uma mulher, porque você chega com uma mulher te recepcionando, uma tailandesa te recepcionando e vai te levar para o seu hotel, e aí você fica muito mais tranquila, né? Eu acho que no começo, assim, você consegue perceber que os tailandeses são muito tranquilos, você consegue perceber que as pessoas são responsáveis. Obviamente, todos os homens que são os nossos motoristas, eles são muito bem treinados, eles conhecem muito, mas esse toque de ter uma mulher dirigindo o seu carro durante... Ah, a Bia tá aqui. Que demais. Pronto, a Bia, um dos exemplos que contratou o translado de madrugada e a gente levou ela com uma motorista tailandesa brasileira. E aí é muito melhor, né? Porque a gente vê em vários países do mundo que você consegue pedir no Uber, você consegue pedir, né? Eu quero que uma mulher me traga. Eu quero que uma mulher me leve. E aí você se sente um pouco mais confiante em relação a isso, né? Você na Tailândia teve alguma situação de uma mulher dirigindo o carro? Eu acredito que sim. Agora eu não tô me lembrando muito bem, porque eu não peguei Uber e tudo tantas vezes assim. Mas sempre interagi com mulheres em várias situações, até no aeroporto, nos Ubers. Eu tenho a impressão que assim, realmente não era um país tão masculino assim em todos os serviços, assim, sabe? Às vezes a gente chega aqui no Brasil, é muito mais difícil às vezes encontrar realmente uma motorista de Uber mulher. Mas lá foi, eu lembro que tive sim interação com mulheres motoristas e realmente assim dá uma sensação de segurança a mais, né? E esse foi só um pedacinho do Podtai. Se você quer ver o episódio completo, clica no card aqui em cima ou no link da descrição. E se você está vindo para Tailândia em breve, dá uma olhada nos nossos passeios em português, pacotes completos e também informações sobre o país. Vem tailandiar com a gente!